Olá, caro aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula prática de instalações elétricas. Eu sou o professor Renato Cazu. E o tema da aula de hoje vai ser sobre projetos em instalações elétricas, ou seja, no que diz respeito a projetos, quais são os procedimentos que você deve adotar para a parte de dimensionamento e cibologia, ou seja, como que você deve alocar os pontos elétricos de tomada ou iluminação na sua planta baixa ali da sua residência ou do seu projeto que você está executando. Para isso, então a gente precisa conceituar alguns pontos, objetivar lá onde a gente quer chegar nessa prática, nesse experimento. Então, com isso, a gente vai, no decorrer dessa aula, desse encontro hoje, nós vamos primeiro traçar os objetivos do nosso encontro, depois conceituar algumas coisas teóricas, relembrar algumas coisas teóricas que nós vamos utilizar nessa prática de hoje. Para isso, então, eu te convido a vir aqui ao quadro para a gente verificar os objetivos dessa aula prática. Bom, então, os principais objetivos destacados nessa aula de hoje vai ser, então, primeiro, conhecer sobre a tensão de alimentação dos equipamentos em geral, por região do país, então, de acordo com a região onde você está situado, onde você vai executar o projeto de dimensionamento, você tem que saber conhecer o nível de tensão de fase e tensão de linha lá do seu circuito ou dispositivo que você vai acionar, calcular, então, a corrente nominal corrigida, a corrente nominal, por exemplo, de um instrumento considerando o fator de potência unitário, e calcular a corrente nominal já com um determinado fator de potência ou com algum termo de fator de redução, que também nós vamos verificar nesse encontro de hoje. O método que eu vou utilizar vai ser o método de agrupamento e temperatura. Então, existem alguns métodos que a gente consegue verificar lá, de acordo com a normativa, para realizar esse cálculo de corrente nominal e corrente corrigida. Porém, o método de agrupamento de temperatura utiliza o método de tabelas, então ele é, de certa maneira, um pouco mais preciso e um pouco mais rápido. A gente precisa dimensionar os nossos circuitos. Depois nós temos que conhecer sobre o dimensionamento, ou seja, como que eu devo dimensionar condutores de fase, neutro e proteção, ou seja, qual que é a bitola que eu vou utilizar no meu circuito quando eu tiver ali uma fase, um neutro, por exemplo. O neutro ele vai ser a mesma bitola da fase, ele vai ser maior ou menor, E o circuito de proteção, o circuito de terra, qual que vai ser a bitola que eu vou utilizar para determinada carga específica no meu dimensionamento. E aí, por fim, nós vamos fazer os desenhos dos condutores e dos eletrodutos numa planta baixa que você vai utilizar ali, que você vai experimentalmente supondo, experimentalmente você vai utilizar uma planta baixa. Nesse caso, nós precisamos relembrar alguns conceitos teóricos, principalmente em relação à tensão de alimentação e como que funcionaria lá toda a parte de diagrama unifilar e multifilar dos nossos circuitos. Então, primeiro, eu trouxe aqui um mapa, onde nesse mapa está ali mapa do Brasil, e aí você vai verificar que neste mapa ali ainda contém, por exemplo, além dos estados, quais são, por exemplo, se a gente pegar aqui a região do Paraná, você vai ver aqui que tem a Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, e nós sabemos aqui que no Paraná, por exemplo, a nossa tensão
A tensão é uma tensão de linha de 220 volts e uma tensão de fase de 127 volts. Ou seja, se eu estiver executando algum projeto aqui no estado do Paraná, nós temos então que considerar que a minha tensão de linha, ou seja, a tensão fase-fase, ela é uma tensão de 220 volts, e uma tensão de fase, entre fase e neutro, uma tensão de 127 volts. Se a gente imaginar, por exemplo, no estado de Santa Catarina, é um exemplo onde a minha tensão de fase é uma tensão de 220 volts. Logo, a minha tensão de linha é uma tensão de 380. Então, a primeira coisa que você tem que verificar quando você vai desempenhar ou executar um projeto, um dimensionamento, de fato é saber a tensão de alimentação do estado ou da região que você está atuando. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o seu circuito vai ser baseado justamente nessa tensão de alimentação. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, uma tomada monofásica e bifásica, as tensões fornecidas elas vão ser diferentes, né? Se a sua tensão de linha e tensão de fase, a sua tensão de linha, por exemplo, ela for 380 ou ela for 220 volts. Logo, se eu tiver, por exemplo, uma situação onde eu preciso de fato projetar e executar a instalação de uma tomada monofásica, você vai ter esse diagrama aqui de acionamento aqui. Então, por exemplo, eu tenho um circuito, eu tenho um equipamento elétrico de uma potência X, por exemplo, e nesse caso eu tenho um condutor fase e um condutor neutro. Tá? Então, lembrando, dependendo da região, isso aqui a gente sabe que é uma tensão de fase, né? Vou colocar como tensão de fase, que pode ser, por exemplo, 127 volts. Já numa rede bifásica, perceba que eu tenho fase 1 e fase 2, logo eu tenho uma tensão de linha, que eu vou colocar VL ou VL, de 220 volts. Tá? A grande diferença em relação à parte de instalação, geralmente para esses circuitos ali, você vai ter a diferenciação na cor do seu condutor, do cabo condutor. Então, geralmente quando a sua alimentação for bifásica, fase 1 e fase 2, ela vai possuir a mesma cor dos condutores e que ela, quando ela for monofásica, a fase vai diferir em relação à cor do neutro, de acordo com a NBR 5410, que são as normativas que nós vamos nos fundamentar para esse encontro. E aí nós temos o circuito de proteção. Então, lembrando, todo circuito de tomada, obrigatoriamente, de acordo com a normativa, né? Então, tudo que a gente vai trabalhar hoje vai ser de acordo com a NBR 5410, última resolução de 2004. Nessa resolução, então, ela nos fornece a obrigatoriedade de que todos os circuitos de tomadas elas tenham os condutores de proteção, os condutores terra. Ok, nós sabemos também como que eu faço para cálculo da corrente nominal. Por quê? Porque eu estou interessado numa tomada como essa, alocar um circuito de proteção. Ou seja, necessariamente e obrigatoriamente eu preciso colocar ali um disjuntor de proteção, um disjuntor residual, um disjuntor termomagnético, algum tipo de circuito de proteção para esse circuito de tomada. Aí eu preciso saber qual que é a minha corrente nominal. Como que eu calculo a corrente nominal? Eu pego aqui a relação de potência, lembrando que essa potência é a potência S em volt-ampere, ou seja, a sua potência aparente, e divido pela tensão. Então, essa potência aparente, se o seu fator de potência for igual a 1, ou seja, se o elemento for puramente resistivo, cargas residenciais geralmente são, exceto as lâmpadas fluorescentes, o fator de potência vai ser 1. Logo, a sua potência em VA, ela vai ser igual à sua potência em watts, que seria a potência ativa, né? Então, por exemplo, eu tenho um chuveiro, esse chuveiro ele consome 5.500 watts. Como ele é um elemento resistivo, ele tem um fator de potência igual a 1, então ele também teria 5.500 volt-ampere. Se você tivesse um motor, alguma máquina ali que tenha um fator de potência inferior a 1, necessariamente essa potência S ela seria mais elevada conforme você já estudou. Ok, a gente foi continuar. Tudo que a gente está fundamentando, então, é de acordo com essa normativa aqui, a NBR 5410, que seria a normativa em relação às instalações elétricas de baixa tensão, onde eu estou frisando aqui, principalmente, esses 3 tópicos aqui. Então, primeiro, todo equipamento com corrente superior ali a 10 amperes, ele precisa necessariamente de um circuito independente. O que seria o nosso circuito independente? Seria uma tomada de uso específico, que seria a nossa TUI. Ou seja, se você tiver um equipamento, né, que você pode considerar esse equipamento geralmente acima de 10 amperes, normativo também ela cita que você pode considerar equipamentos com potência igual ou superior a 1000 VA, 1000 volt-ampere,
você necessariamente precisa um circuito independente para acionamento. Então, imagina que você tem lá, no exemplo que a gente deu no slide anterior, um chuveiro de 5.500 watts. Necessariamente você vai ter que ter um ponto, uma tomada, com um circuito de proteção específica para a alimentação desse chuveiro, que nós chamamos então de tomada de uso específico. E a sugestão de projeto é limitar a corrente, então, até 15 amperes por circuito. Então, se o seu circuito total, com várias tomadas de uso geral, por exemplo, for superior a 15 amperes, é interessante que você fracione o seu circuito. Tá? Aí é só uma sugestão de projeto, porque essa parte ali ela não está descrita na normativa. Ok? Bom, aí nós estamos também, geralmente quando a gente faz projetos elétricos, a gente realiza a divisão do circuito, ou seja, a gente procura dividir lá o circuito de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Bom, tomadas de uso específico já ficou claro, são tomadas onde a minha potência ela tem que ser igual ou superior a 1000 VA, então eu preciso lá de um circuito independente individual para ele. Tomada de uso geral, como o nome já é sugestivo, são tomadas que você vai utilizar lá no seu dia a dia. Então, são as tomadas lá que você vai utilizar na sala, na cozinha, no banheiro, para você colocar o carregador de celular, carregador de notebook, entre outras coisas. E o seu circuito de iluminação. Então, aqui uma coisa importante que você tem que ter em mente. O circuito de iluminação, segundo a normativa, ele nunca pode ser igual ao circuito de tomadas. Tá? Por quê? Porque geralmente você sabe que no circuito de iluminação você vai precisar de fase neutro, né? E no circuito de tomada também fase neutro. O que você pode perceber que eventualmente alguns instaladores fazem é pegar esse neutro aqui e conectar um neutro comum aos dois circuitos. Então imagina, o cara coloca lá um circuito de iluminação com uma fase, um circuito de tomada com uma fase e o neutro, eles são comuns aos dois circuitos. Isso aqui está errado, tá? Então, necessariamente, você tem que fazer a interligação, lá, você tem que fazer a distribuição do seu circuito com fase neutra com o circuito de iluminação e com fase neutra com o circuito de tomada de uso geral. Então, a primeira coisa que geralmente a gente faz em projetos é realizar o preenchimento de uma tabela. A tabela, ela tem que constar, por exemplo, em cada ambiente. Então, vamos pegar, por exemplo, eu tenho aqui a sala. Nessa sala, eu vou verificar a potência dos N equipamentos que vão estar contidas neles. Então eu vou ter, por exemplo, uma televisão, eu vou ter um carregador, eu vou ter um telefone sem fio. Então aí você vai pegando a potência de cada um e vai colocar aqui. Então eu tenho X, VA. Beleza. Aí qual que é a tensão de alimentação? Então são todos 127 volts. Qual que é a corrente nominal a partir desse XVA e qual que é o número de circuito? Então você vai começar a dividir lá, circuito 1, 2, 3, 4, até o número máximo de circuitos que você queira lá, de acordo com o dimensionamento que a gente vai realizar. Lembrando que, para esse tipo de instalação, principalmente no que diz respeito à tomada de uso geral, tá? Você vai colocar a potência aqui, só que essa potência é nominal. Você perceber que quando a gente for fazer o dimensionamento, a potência de fato que a gente vai utilizar vai ser uma potência um pouco menor, justamente porque existe um fator de demanda. Então existe aqui um camarada que é o fator de demanda, que é justamente um percentual que você vai fazer a multiplicação. Por quê? Porque o seu circuito, não obrigatoriamente você vai utilizar, né, 100% de todas as tomadas ao mesmo tempo, né? Então, o que vai acontecer é que você vai fazer todo o dimensionamento, e você vai ter, então, um fator de demanda, né, necessário para fazer todo esse processo. Então, imagina, eu calculei uma corrente de 30 amperes, considerando que 100% da minha carga é estacionada 100% do tempo. Só que isso não vai acontecer. Na residência, dificilmente todas as tomadas vão estar com a carga nominal acoplada a ela. Então, a gente geralmente faz um cálculo, estima um fator de demanda para a residência, e de tal modo a estimar qual que seria a potência empregada na residência ou na indústria que você vai fazer o dimensionamento. Ok, então a gente sabe como que a gente calcula a corrente nominal, né? Então, eu vou lá, calculo todas as potências, sabendo todas as potências e sabendo a tensão de alimentação, eu tenho condições de calcular qual que é a corrente nominal do meu circuito ou da minha casa, da minha residência. O próximo passo é
entender qual que é a potência, a corrente nominal corrigida. Ou seja, eu tenho alguns fatores que fazem com que essa corrente ela se eleve. Ou seja, imagina que eu tenho um eletroduto onde eu tenha vários condutores passando, ou imagina que eu tenho uma indústria onde a temperatura de operação da indústria é muito elevada, 40 graus, 50 graus. Logo, a gente sabe que isso ocasiona ou acarreta o aquecimento dos condutores. Se a gente tem o aquecimento dos condutores, necessariamente o seu circuito de proteção, o seu disjuntor de proteção também tem que ser mais elevado, porque geralmente a gente está aplicando disjuntores termomagnéticos no nosso circuito de proteção. Então, existem alguns quesitos que a gente precisa relembrar em relação à parte de dimensionamento de corrente. Então, eu te convido aqui a vir ao quadro para a gente relembrar como que a gente faz a parte de divisão de circuitos. Então, aqui são algumas tabelas também retiradas da normativa. Todas as tabelas aqui são tiradas da normativa da 5410. Lembrando que a NBR 5410 é uma normativa de domínio público, então você pode, de fato, realizar o download e fazer a leitura. Então, aqui eu coloquei aqui a tabela 40, que pega os fatores de correção para temperaturas. Então, imagina que no ambiente onde você está instalando, no seu circuito, ou dimensionando, ela opera sobre um range de temperatura. Então, você vai observar, por exemplo, que em alguns casos, esse índice aqui é superior a 1, ou seja, isso aí ele vai otimizar. Né? Imagina, você tem um ambiente lá onde você está trabalhando a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, você tem um fator de redução de 1,12. O que quer dizer? Quer dizer que a sua corrente, na verdade, vai diminuir. Tá? Então, é caso de situações ideais. Só que, necessariamente, a gente vai estar observando que você vai estar atuando mais ou menos nessa área aqui, nesse limite. Ou seja, se você tiver uma região de operação lá, estiver numa indústria, onde a temperatura lá do quadro chegue, por exemplo, a 50 graus Celsius, você vai ter um fator de redução de 0,71. Ou seja, você vai pegar a sua corrente nominal que você calculou e dividir pelo seu fator de redução. Isso aí vai te dar, então, a sua corrente corrigida. Então, geralmente a gente considera o quesito de temperatura e também a gente considera o quesito de números de agrupamentos de condutores. Então, aqui está o número de condutores agrupados. Ou seja, se você tiver um eletroduto onde você tiver vários tipos ou várias quantidades de cabo passando no mesmo eletroduto, também necessariamente isso aí vai acarretar em aquecimento de cabo. Então, imagina, eu tenho um eletroduto onde eu tenho seis condutores fases, tá? Então, essa tabela ali é sempre em relação a condutores carregados. Então, sempre que eu tiver lá, por exemplo, 6 condutores carregados, eu tenho um fator de redução aqui de 0,57. Aí você vai ter que corrigir a sua corrente nominal. Como que eu faço para corrigir essa corrente nominal? Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho essa equação da corrente corrigida. Qual que seria a equação da corrente corrigida? Seria justamente a corrente IP que você calculou, que seria a corrente nominal, em situações ideais. Então, você pegou lá a potência em VA. Né? Então, vamos supor que esse P é a sua potência em VA, dividido pela sua tensão de alimentação. Tá? Então, você tem essa corrente nominal. Aí, você tem o fator aqui de redução, ou o fator de correção de temperatura, e o fator de correção de agrupamento. Então, vamos supor, você tem lá, você calculou e isso aqui, sei lá, deu 10 amperes. Ok. Só que no circuito onde você está projetando, a temperatura ambiente vai ser 40 graus. Então, para 40 graus, você vai ter um fator de redução de temperatura. Esse fator FCT de redução de temperatura é 0,87 pela tabela. Então, a sua corrente corrigida, que eu vou colocar como IC, por exemplo, ela vai ser o seu 10 amperes dividido por 0,87. Isso aqui vai te fornecer, por exemplo, uma corrente de 11 amperes e meio. Então, perceba a elevação de corrente só pelo fato de ele operar numa temperatura superior. Se vamos supor que ele estiver operando a 40 graus Celsius e também tenha lá 4 condutores carregados. Então, coloquei lá um agrupamento de 4 condutores. Então, a sua nova corrente corrigida, vou colocar como ICN, vai ser o 10, que multiplica o 0,87 vezes esse fator de redução aqui, ou fator de correção de agrupamento, que no caso é 0,65. Então, a sua corrente aqui vai ser ainda maior, 17,68 amperes. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente realiza todo esse dimensionamento. Ok? Bom, de fato,
O que vai acontecer? Toda vez que nós temos lá a nossa nova corrente corrigida, a gente então precisa escolher adequadamente qual que vai ser a bitola do nosso condutor. Né? Então, a normativa também nos traz uma tabela, onde essa tabela você consegue fazer a interpolação da corrente corrigida que você estipulou no seu projeto pelo número pelo condutor, pela bitola do condutor. Ou seja, imagina que eu tenho uma corrente de 10 amperes, qual que vai ser o condutor que me atende? Então você vai fazer a interpolação via tabelas. Então, a própria normativa, ela já informa, só que a gente tem algumas características já bem específicas e bem definidas. Uma delas é que todos os condutores de iluminação têm que ser no mínimo bitola 1,5 milímetros quadrado, né? Então uma bitola de 1,5. Por quê? Porque às vezes você calcula, a potência em iluminação é bem baixa e aí às vezes uma bitola de 0,75 milímetros te atende. Só que você não vai instalar numa residência um circuito de iluminação com bitola 0,75. A normativa é bem clara no que diz respeito a circuito mínimo, tá? Então bitola mínima de circuito de iluminação 1,5 milímetros e bitola mínima para circuito de tomada 2,5 milímetros, ok? E aí, para as tomadas de uso específico, onde geralmente a sua potência é maior, as bitolas também vão ser maiores. Então, por exemplo, se você tiver um chuveiro de 5.500 watts, você não vai colocar uma bitola de 2,5. Você vai colocar uma bitola de 4 milímetros, ou uma bitola de 6 milímetros quadrados, dependendo da distância do seu quadro geral até o seu chuveiro ou circuito que você vai acionar, ok? Então, para que fique claro a tabela a qual eu estou comentando, né? Você tem aqui, ó, isso aqui é a tabela 36, lá da normativa da NBR, onde, aqui eu coloquei como comentário, a bitola mínima para o circuito de iluminação é 1,5 milímetros, 1,5 é a bitola mínima para tomada 2,5. E aí você vai olhar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ela vai interpolar os tipos de ligação, né, que vai aqui de A1 até D, nós vamos verificar também, e existem algumas tabelas que elas já estão unificadas. Então, existem algumas tabelas que já fazem uma média, onde você vai ter apenas duas colunas lá para o número de condutores carregados. Então, perceba que, se eu for observar, por exemplo, o nível de instalação A1, eu tenho aqui número de condutores carregados, número de fase. 2, 3, por exemplo. Tá? Aí eu vou verificar, por exemplo, então eu tenho um circuito onde eu tenho uma corrente nominal de 10 amperes. Exemplo aqui, 10 amperes, se eu tenho uma corrente que drena nominal 10 amperes e ele é, por exemplo, um circuito onde eu tenho dois condutores carregados, eu vou procurar aqui sempre maior, igual ou maior lá a parte mínima, né? Então você vai ter lá um condutor de 11 milímetros. Isso aqui dá, por exemplo, uma bitola de 1 milímetro quadrado. Poxa, mas aí o meu circuito, por exemplo, é de iluminação e ele deu 1 milímetro quadrado. Eu não vou utilizar 1 milímetro quadrado, eu vou utilizar o de baixo aqui, 1,5, porque a norma ela exige que seja essa bitola, ok? Bom, continuando em relação à escolha da bitola do neutro. Então, lembrando, essa tabela anterior ela faz menção à escolha da bitola fase e o neutro geralmente acompanha a bitola fase. Então imagina, eu tenho um circuito de tomada, no meu circuito de tomada de uso geral, eu defini então que ela vai ser 2,5 milímetros quadrados. A fase, quanto que vai ser o meu cabo neutro, né? O meu cabo azul que seria referente ao neutro. Se a minha bitola ela for inferior a 25 milímetros quadrados, a seção do condutor neutro sempre vai ser o próprio número da bitola. Ou seja, você vai ter fase e neutro com essa bitola aqui de 2,5 milímetros quadrados. Se, por exemplo, a sua bitola for de 35 milímetros quadrados, imagina que você tem lá
um alimentador, um ramal de alimentação lá do seu circuito, sua bitola é maior, mais elevada. Então, se a sua bitola for 35, aí o seu neutro tem que ser 25. E assim sucessivamente. Então, você vai verificar aqui e analisar a tabela de acordo com a sua seção de condutor de fase, você vai verificar qual que é a seção mínima de condutores neutro que você precisa no seu circuito. Da mesma maneira, a gente precisaria especificar como que a gente faz essa análise para o meu condutor terra. Ou seja, qual que vai ser a bitola que eu vou utilizar no meu circuito como terra. Então, novamente, tabela 58 da normativa, seção mínima de condutor de proteção. Se o seu condutor ele for com uma bitola menor ou inferior a 16 milímetros quadrados, então, no mesmo exemplo lá, eu tenho lá 2,5 milímetros quadrados, uma tomada de uso geral. Eu sei que essa tomada, o cabo fase neutro, eles vão ser 2,5 milímetros quadrados. E qual que vai ser a bitola do meu condutor terra? Então, meu condutor terra, como ele é inferior a 16 milímetros quadrados, ele vale 2,5, vai ser também igual ao condutor S. Então, o terra aqui também, ele tem que ser um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Então, nesse caso, a normativa ela autoriza que você utilize um terra comum para um circuito de tomada. Tá? Lembrando que para circuitos de iluminação e circuitos de tomada, aí o terra pode ser comum, o neutro que não pode. Ok? Se você tiver essa situação aqui, onde a sua bitola ela seja superior a 16 e inferior a 35, você vai sempre setar em 16 milímetros. E se sua bitola for superior a 35, ela vai ser a sua bitola sobre 2. Isso aí seria o que a normativa exige em relação ao dimensionamento de condutores terra. Bom, aí chegou numa parte interessante. Como que eu faço a alocação dos eletrodutos? Então, você bem sabe que quando a gente tem lá os pontos de iluminação, você tem os interruptores, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, ou seja, quando você tem a tomada instalada ali na sua parede, os fios que alimentam essa tomada, elas passam por eletrodutos. Tá? Então, os eletrodutos são eletrodutos que podem ser galvanizados, podem ser de PVC, ele pode ser aparente, né? Então, a característica dos eletrodutos, elas são as mais diversas, de acordo, obviamente, com a sua edificação. Tá? No que diz respeito a instalações elétricas residenciais, geralmente esses eletrodutos, eles são mangueiras do tipo corrugadas, né? Onde você vai fazer a instalação quando você está fazendo a parte de construção lá da residência. Ok. Quando a gente aloca os eletrodutos, quando a gente está fazendo o projeto elétrico, geralmente então os eletrodutos eles vão partir do seu quadro geral de distribuição e vão realizar, ou seja, vão fazer as interligações entre as caixinhas ou entre os interruptores da sua residência. Como que a gente faz essa alocação de pontos? Bom, primeiro você vai perceber que nós temos aqui um diagrama, né, que nós vamos verificar já já. Esse diagrama é o que nós chamamos de diagrama unifilar, onde você vai começar a identificar a simbologia de um condutor que seja neutro, de um condutor que seja fase, um condutor que seja retorno ou que seja terra. Tá? Isso aqui eu peguei em uma parte de uma legenda. Então, toda vez que você faz um projeto elétrico, você vai ter que colocar um campo de legenda e nesse campo de legenda você vai especificar. Né? Então, aqui, por exemplo, uma indicação de um neutro, uma fase, um retorno e um terra num eletroduto de diâmetro meia polegada. Tá? Então, seria ali uma maneira de você estipular como que ficaria o seu dimensionamento. Ou seja, o seu eletroduto, ele pode ser colocado nessa simbologia ou nessa simbologia em plantas baixas. Se o seu eletroduto for... Aqui colocou como PVC rígido, mas geralmente em construção você vai ter lá o PVC ou mangueira corrugada. Então, mangueira corrugado, PVC rígido ou flexível, que seria a nossa corrugada, 3/4 de polegada, né? Embutido ali na alvenaria ou no forro. Ou seja, se você não conseguir visualizar, se ela for dentro lá da sua parede, você vai colocar essa simbologia aqui, que geralmente é. E aí essa simbologia, eletroduto PVC rígido ou flexível de 3/4, embutido no piso. Então, geralmente, isso em residência, né, seu ramal de alimentação vem pelo piso, vem pelo chão, aí você vai colocar essa simbologia aqui, tracejada.
né? Logo, se você colocar o seu circuito alimentado pelo piso, ou pela parede, desculpa, embutido na parede ou embutido no forro, você vai colocar essa linha cheia aí. Bom, aí nós chegamos no diagrama unifilar dos condutores, ou seja, isso aqui tem que ficar muito claro para que você consiga realizar a execução dos projetos, ou seja, dos projetos unifilares. Ou seja, nós precisamos saber que o meu condutor fase é esse risco passante, lembrando que isso aqui vai ser o nosso eletroduto. Então imagina que tem uma tubulação aqui, ó, e aqui dentro eu tenho um condutor passando. Esse condutor é o meu condutor fase, ok? Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma tubulação, acho que ficou claro, mas e aqui eu tenho um condutor neutro. Aqui eu tenho um T, que faz menção ao condutor terra, e aqui é o meu condutor retorno, né? Perceba que é só meio traço aqui, meu condutor retorno. É quando nós estamos utilizando lá o nosso circuito de iluminação. Então, quero que fique claro que você vai utilizar esses diagramas para projetos. O que eu estou mostrando para você, nós chamamos de diagramas unifilares, justamente porque quando você vê uma planta baixa, você precisa verificar quais são os eletrodutos que estão passando em determinada parede, ou em determinada situação, ou uma caixa sextavada no teto, e você precisa verificar a quantidade de cabos que você vai passar lá dentro, porque tudo isso faz parte do dimensionamento. Então, quando a gente faz o dimensionamento e quando a gente coloca essas simbologias em diagrama unifilar, fica fácil, né, para o técnico que vai instalar ou para você que está projetando, para verificar, né, a quantidade de cabos e como que vai funcionar lá o seu circuito, né, o seu diagrama de acionamento em relação às instalações elétricas prediais.
Bom, existem outras maneiras de a gente representar, principalmente para montagem prática. Então, existe uma outra maneira que nós chamamos de diagrama multifilar. O diagrama multifilar, basicamente, ele mostra o caminho de todos os condutores. Então, como que ficaria, por exemplo, uma ligação de tomada no diagrama multifilar? Como ficaria uma ligação de interruptor no diagrama multifilar? Seria como se fosse um manual que mostra ali passo a passo. Onde que você precisa conectar, onde que borne que você precisa conectar cada um dos fios para você realizar as instalações. Então, a gente vai passar rapidamente por alguns exemplos. Eu peço que você me acompanhe no quadro para verificar. Como que ficaria esse diagrama multifilar, por exemplo, para o circuito de iluminação, né? Ou seja, por que a gente precisa do retorno lá no nosso circuito de iluminação? Então, primeiro, aqui eu tenho o esquema de ligação multifilar de uma lâmpada comandada por um interruptor simples. Então, a gente vai só repassar isso aqui, esses aspectos, porque você vai realizar o projeto elétrico, mas lembrando que você já executou todas as atividades. Ali na nossa aula prática número 1, ok? Então, você bem sabe que eu tenho aqui um condutor fase. Esse condutor fase, ele é de certa maneira interrompida por meio desse switch, dessa chave que nós chamamos de interruptor. Então, a nossa fase, ela é interligada até o borne do nosso interruptor. Ó, perceba que eu tenho a simbologia de fase. E aí, o meu neutro ele vai direto para a lâmpada. Ó, esse aqui é o meu neutro direto para a lâmpada. Logo, se a minha chave aqui ela estiver aberta, eu não tenho nada de tensão aqui no que nós chamamos de retorno.
que é o nosso R, que é essa simbologia aqui. Se eu fechar essa chave, ou seja, se eu pressionar o interruptor e fechar essa chave, você vai ter tensão entre os dois pontos. Tendo tensão diferente de potencial aqui na lâmpada, essa lâmpada ela vai acender. É assim que funciona o interruptor simples. Então perceba aqui, o que está passando nesse eletroduto, olha aqui, ó, fase, neutro e terra. Aí, o que está passando nesse eletroduto aqui é a nossa fase e o nosso retorno. Tá? E o que está passando nesse aqui é fase neutra e terra, porque o meu eletroduto ele é passante. Tá? Então, o meu eletroduto está passando aqui, interrompi, coloquei uma caixinha ali, por exemplo, para alimentar um circuito de iluminação. Então, o objetivo da aula de hoje é que você entenda isso aqui, ó, como que eu faço essa transcrição aqui do nosso dispositivo de acionamento. E vai ficar fácil porque você já realizou a parte prática de montagem, né? Então, você já montou o interruptor simples, montou o interruptor paralelo, de maneira prática. Agora você vai ver como que funciona toda essa visualização em projetos. Se a gente for fazer realizar a ligação de lâmpadas em dois pontos, ou seja, interruptores de 3 vias ou interruptores paralelos, você vai ter essa situação também. Ó. O que vai acontecer aqui? Ó? Em um dos interruptores paralelos, você bem sabe que tem que vir uma fase. Opa, a fase aqui deu ruim. Aí você vai ter dois retornos, ó, esses dois retornos aqui, que eles se comunicam. Então perceba, ó, tem dois retornos e uma fase. O que vai ter aqui? Aqui eu tenho 3 pinos. Tá? Esses dois retornos se comunicam, então eu tenho 2 retornos, só que um retorno do pino central, ele vem aqui, ó, na lâmpada. Então eu tenho 3 retornos aqui. Tá? Então eu preciso que você entenda que ao observar um eletroduto, que seria uma tubulação como essa, você tem que ver quantos fios estão passando dentro desse eletroduto e quais são as funções desse fio. Então seria justamente isso aqui, ó. Então você faria essa transcrição em projetos de planta baixa, onde aqui, novamente, o meu circuito é passante, então eu tenho aqui fase neutra e terra, numa tensão de fase de 127 volts, por exemplo. Bom, tomadas idem, então se eu for realizar a ligação de tomadas monofásicas, eu coloquei monofásica porque eu estou utilizando fase neutro, né, não é uma tomada 220 bifásica, então nesse caso eu tenho fase, neutro e terra, então é mais fácil, né, o diagrama unifilar, ela fica dessa maneira aqui, ó, fase, neutro e terra. Aqui também eu tenho fase neutra e terra, e aqui em cima eu também tenho fase neutra e terra. Eventualmente você pode colocar a identificação do circuito, né? Então você pode colocar aqui fase neutra e terra do circuito 1, por exemplo. Fase neutra e terra do circuito 1 também. Tá? Para que quando você for utilizar ou quando a pessoa que for executar o projeto, ela fique mais fácil de identificar o número de circuito que está endereçado aqui nessa tomada, de acordo com a tabela que você realizar ali de dimensionamento e fracionamento dos circuitos. Bom, aí nós entramos nos circuitos de planta baixa. Ou seja, aqui eu coloquei um exemplo de um banheiro. Né? Então eu peguei aqui uma planta que eu tinha, coloquei lá um WC, por isso que aqui as paredes estão cortadas, então é um cômodo que continuaria. Tá? A alimentação vem por aqui, ó. Tá? Então, só para que você entenda. Essa linha aqui seria exatamente o eletroduto, tá bom? Então é como se fosse uma mangueira corrugada de 3/4 que vem internamente com os condutores. Então aqui vai ter alimentação,
Tá? Aqui eu tenho uma caixinha sextavada no teto, tá? Então ele é encaixado lá na laje, né? E aí aqui eu tenho como se fosse o fracionamento dos meus circuitos. Então aqui vem todo o meu circuito de alimentação, onde se você realizar a leitura, eu tenho aqui uma fase neutra e terra do circuito 2, tá? Numa bitola de 6 milímetros quadrados, ou seja, eu tenho um circuito de um chuveiro, nesse caso, onde essa identificação aqui, onde eu tenho um triângulo, tá, preenchido aqui cheio, ou seja, um triângulo pintado, ele faz menção a uma tomada alta. Então seria lá a tomada de chuveiro, um ponto ali de 1,80 m de altura. Esse eletroduto também ele se comunica com uma caixinha na parede, então perceba que a pessoa vai entrar por aqui, tá? E aqui ao lado vai ter a minha caixinha de interruptor. Então, essa simbologia aqui é uma simbologia de tomada a meia altura, tá? Então vai ter uma tomada lá 1,10 m do piso acabado, e aqui a simbologia de um interruptor simples, justamente para acender essa lâmpada. Então, o que eu preciso de unifilar? Eu preciso aqui no meu circuito 12, que é o meu circuito de iluminação, eu tenho fase, retorno e terra para alimentar a descida ali do meu interruptor, e o meu circuito 8 é o meu circuito de tomada, neutro, fase, terra, com bitola de 2,5. Geralmente, para circuito de tomadas de uso geral, não há obrigatoriedade de você especificar, tá, ok? Que essa bitola é 2,5 em todos os casos. Ou você coloca uma nota lá embaixo no rodapé, indicando que você está utilizando, então, uma tomada ou um cabo de 2,5 milímetros quadrados, ok? Bom, então, basicamente, esse é o objetivo do experimento de hoje, ou do processo experimental de hoje. Essa aula, então, ela faz referência justamente a você pegar e dimensionar uma planta baixa. Então, você vai precisar alocar todos os pontos de luz, o ponto de tomada de uso específico, tomada de uso geral, e realizar a comunicação dos eletrodutos. Então, ou seja, você vai estipular um lugar onde o seu quadro geral vai ficar, e a partir daí você vai realizar a distribuição das mangueiras, você vai realizar a distribuição dos pontos de luz, de acordo com as especificações mínimas que a normativa exige, de acordo com o que você também já visualizou na nossa aula prática número 1. Então, eu te convido aqui a vir ao quadro para a gente verificar qual seria ou qual vai ser o procedimento experimental. Então, você vai precisar montar um projeto elétrico. Aqui eu estou colocando para que você escolha uma planta arquitetônica de uma residência. Então, a gente está falando de projetos elétricos residenciais. E aí você pode escolher lá arbitrariamente uma planta arquitetônica. Eu vou utilizar uma planta arquitetônica que nós utilizamos durante a execução da aula prática 1. E esse é o conselho ou a dica que eu dou para você. Então, para facilitar todos os procedimentos, é interessante que você utilize a planta que foi fornecida durante a primeira aula prática. Por quê? Porque na primeira aula prática você já realizou os cálculos, especificações de tomada de uso geral, uso específico, quantas tomadas de uso específico você vai utilizar, quantas tomadas de uso geral para a planta ou para o circuito que você está dimensionando. E aí, quais são os passos que você precisa fazer? Bom, primeiro, você precisa identificar todas as metragens de residência. Essa metragem aqui, de acordo com o preenchimento de tabela que é feito antes de a gente fazer todo o processo de dimensionamento, você também já realizou durante a aula prática 1, se você for utilizar a mesma planta, a mesma planta baixa nessa terceira aula prática. Bom, depois você vai determinar todos os pontos de utilização de energia elétrica, ou seja, pontos de iluminação, pontos de tomada de uso geral e pontos de tomadas de uso específico, onde você vai alocar esses pontos lá em cada um dos cômodos, de acordo com a tabela que você também realizou na aula prática número 1. Depois você vai localizar os pontos de utilização de energia na planta da residência, ou seja, você precisa ver onde que você vai colocar ou alocar o quadro de distribuição, conforme a indicação da NBR 5410, estipulando onde você vai deixar o quadro, você vai fazer as comunicações lá dos eletrodutos. Então você vai dividir os pontos de utilização de energia em grupos ou circuitos, Então o circuito 1 até o circuito N, por exemplo, também
de acordo com a 5410, ou seja, você vai estipular tomadas de uso geral, estipular tomadas de uso específico para realizar a montagem experimental. E aí você vai fazer os desenhos da planta. Então, você vai fazer lá todos os eletrodutos e os condutores, né? Tirar condutores, fase, neutro e terra. Então, a priori, hoje a gente vai fazer aqui todos os eletrodutos, a comunicação, explicar para você como que você pode fazer. Então, lembrando que eu vou realizar esses desenhos no software AutoCAD, tá? E aí eu vou mostrar como que você faria para realizar os desenhos desses eletrodutos. Identificação da potência do circuito e a identificação da bitola do fio. Então, são vários passos que nós vamos seguir para a entrega de um projeto final, né? Então perceba que o projeto ele tem várias steps. Então na aula prática número 1 nós realizamos a parte de dimensionamento e tabela, e nessa aula prática número 3 nós vamos realizar esse dimensionamento de eletroduto e fixação desses pontos, né? Então a gente vai fixar os pontos de interruptor, ponto de tomada, aqui o ponto de luz, e vai fazer essa interligação aqui dos eletrodutos. Aí aqui eu deixei o link no material de apoio, tá? Então aqui você tem um link no Drive, e esse link no Drive você vai ter acesso à planta baixa que eu estou utilizando para esses experimentos. Bom, então basicamente o que eu quero que você entenda é que nessa aula, ou nesse instante, nós vamos então nos direcionar ao software AutoCAD, para que você consiga verificar, né, no acesso a uma planta baixa, como que você poderia fazer lá a alocação dos pontos de acordo com o que eu estou solicitando. Então eu vou pegar lá o anexo da tabela 1, que já foi realizado, por toda a parte de dimensionamento, a quantidade de tomadas, a quantidade de circuitos, e vou alocar esses pontos lá na nossa planta baixa. Então para isso, eu te convido a vir à câmara de documentos, para que a gente consiga, então, dar início, né, à nossa atividade prática na planta baixa, ok? Então, se você observar aqui na câmara de documentos, você vai perceber que eu tenho a minha tabela, né? Essa tabela é a tabela que já foi utilizada na aula prática número 1, de modo que a gente consiga especificar ou verificar quais são os equipamentos que nós vamos utilizar, que são as tomadas de uso específico, quais são, por exemplo, a quantidade de luminárias em cada um dos cômodos. Lembra que daí a gente tirou o dimensionamento pela área. E as tomadas de uso geral. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar. Bom, então eu tenho lá na minha cozinha um forno elétrico, então eu preciso de uma tomada de uso específico, olha a potência dele. Um micro-ondas também é uma tomada de uso específico, uma torneira elétrica na cozinha. Então são os pontos que você precisa colocar. Isso aqui são pontos de tomada. Então você vai colocar a simbologia de tomada, uso específico para todos eles. Depois, você pode alocar as tomadas ou as iluminações, por exemplo, os spots, os pontos de iluminação, para cada um dos ambientes. Então perceba, na sala eu tenho como quantidade mínima, tá? Porque a gente está fazendo de acordo com a NBR 5410. Então, no mínimo, um ponto de tomada na sala. Então você vai centralizar um ponto de tomada e vai alocar esse ponto de tomada. Então vamos fazendo por partes. Então, olha aqui, se eu pegar, por exemplo, a minha planta, é justamente essa planta que nós vamos utilizar. Essa planta é a planta que está lá no roteiro da aula experimental número 1. Lembrando que essa planta aqui eu disponibilizei para você no link do Drive. Porém, você pode realizar a construção dessa planta. Professor, eu quero começar a planta aqui do zero e quero desenhar toda ela. Tá? Bom, você pode fazer. Então, como que você vai fazer? Existem alguns comandos que você precisa se habituar, que são comandos que você vai utilizar com bastante frequência quando a ideia é utilizar o AutoCAD. Então, seria lá o comando retângulo, o comando de linha. Você bem sabe que o AutoCAD, você tem aqui uma biblioteca vasta aqui em cima, onde você pode, eu quero desenhar uma linha. Eu posso clicar aqui na linha, né? Fazer a linha aqui com o mouse, clicando. Ou você pode
Deixa eu selecionar aqui, dar um delete, você pode digitar o comando L de linha, Enter. Tá, então já estou fazendo a linha também, clicando da mesma maneira. Então, geralmente eu sou muito acostumado a fazer esses projetos aqui por comando. Então, eu vou digitando o comando e vou falando para você qual comando que eu estou executando. Então eu quero fazer essa planta aqui. Se eu quiser fazer o esboço da planta, só para mostrar rapidamente. Primeiro, eu tenho as cotas aqui embaixo. Ó. Então, eu sei que aqui é 1.500 e aqui eu só estou cotando internamente. Então, eu vou pegar essa distância externa aqui. Ó. Aí é uma ferramenta legal que você pode utilizar. Ou você pode vir aqui e cotar. Ó, você pode vir aqui na cota linear. Aí você cota aqui esse ponto aqui, esse ponto aqui. Ó, então ele tem 560. Ó, 560. Ou, lembrando que para você cotar, você tem que deixar habilitado essa ferramenta aqui embaixo, tá? Essa ferramenta aqui, ó, o F3, o Snap, e esse F11 também a gente vai utilizar bastante nessa aula de hoje. Então esses dois aqui obrigatoriamente tem que estar habilitado para você utilizar. Vamos lá. Outra ferramenta que eu gosto de utilizar é o dist, que é a distância. Então, se você dá um comando no teclado DI, você consegue verificar, clicar nesse ponto aqui, tá? E clicar nesse ponto aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui. Ó, então, ele já informou para mim, ó, 560 está em cinza lá, em cima do meu cursor, 560, que seria essa distância. A diferença do dist é que ele não vai colocar nada na sua tela, ele não vai cotar, só para você saber a distância. Então, você pode, se você quiser fazer do zero, você dá um comando retângulo, ó, retângulo. Vou puxar daqui só para ficar mais simétrico, mas não há necessidade, você coloca lá, ó. $1.500,560, por exemplo. Ó. Então, você tem a parte externa ali da sua residência. Logo, todas as paredes da residência aqui são paredes de tijolo comum, então são paredes de ponto 15. Então, você vai utilizar uma outra ferramenta que é interessante, que é a ferramenta de deslocamento. Ó. Deslocamento, aí você digita lá, 15. Então, você faz aqui, ó, desloca o círculo, o retângulo inteiro 15 para dentro, tá vendo? Aí depois, eu posso vir aqui, selecionar ele e dar um comando de explosão. Por quê? Imagina que depois, por deslocamento, eu quero fazer a parte construtiva. Das paredes, ó. Eu quero que essa parede ela venha 190 para cá, depois ponto 15, depois 160 para você fazer esses cortes de parede aqui, ó. Então, quando você faz o deslocamento, ó, eu quero deslocar só essa parede lateral, não quero deslocar o meu retângulo inteiro. Então, eu venho aqui no meu retângulo, dou um comando X para explodir toda a peça, X, ó. Aí, se eu clicar, eu tenho as partes separadas, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu dou um deslocamento. Só vou verificar aqui quanto que eu preciso deslocar, ó, 190. Então, você dá um deslocamento, Enter, dita o valor, 190, Enter. Ele vai aparecer esse cursorzinho aqui, quadradinho, você clica nele e clica para o lado, ó, 190, Enter. Aí eu dou um Enter de novo para repetir o comando. Ah, agora eu quero deslocar, ó, 160. Então, eu venho aqui, digito 160. Ó, clico aqui, ó, desloquei 160. Ah, só que aqui eu sei que ele tem 15 também, que é o 15 da parede. Então, eu posso vir aqui no deslocamento, 15. Ó, eu fiz essa partezinha aqui, tá vendo? Ó? Então, é bem rápido para você fazer essa parte construtiva. Ó. Eu sei que daqui a aqui eu tenho 275. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e fazer um 275. Então, eu clico aqui embaixo. Ó. Então, eu fiz essa partezinha aqui já, ó. Tá vendo? Então, daí você pode replicar aqui para 15. Eu vou fazer só essa partezinha só para mostrar para você. Ó, então, aqui eu fiz essa entradinha aqui e esse corte aqui. Aí você pode vir aqui e aparar o que você não quer. Então, você vem aqui com uma ferramenta AP, que é o aparar, Enter, Enter. Lembrando que aqui eu estou utilizando o AutoCAD ano 2017, versão português. Tá? Se você for utilizar a versão inglês, os comandos são outros, só que no material que eu disponibilizei para você no link, tem uma lista de comandos que eu fiz. Tá? Então tem uma lista de comandos em versão portuguesa.
e inglês. Ó. Então você consegue apagar isso aqui, que são as coisas que você não quer. Ó. Apagar essas quinas, para que você consiga desenhar essa paredinha aqui. Ó. Então justamente foi o que eu fiz, ó, essa partezinha aqui. Ó. Tá vendo? E eu consigo parar isso aqui. Então eu só fiz essa parte aqui. Perceba que é rápido para você fazer. E se você quiser cotar, você vem aqui em linear, clica aqui. Né? Clica aqui, ó, dá o 190. Se você clicar aqui e aqui, ó, dá o 160, de acordo com o que a gente estipulou aqui nas cotas. Outra coisa interessante que eu preciso mostrar para você. Tudo que eu estou trabalhando, perceba que em várias cores. Isso aqui nós chamamos de layer ou camadas. Então perceba ó, que eu estou numa layer aqui em cima do meu mouse que chama alvenaria. Então tudo que está em amarelo aqui seria minha alvenaria. Tudo que está em vermelho seria minha cota, justamente porque o nosso projeto ele é um projeto que pode ficar, de certa maneira, um pouco extenso. Então, se você perceber, ó, eu tenho aqui, ó, se eu clicar nos layers, eu tenho todas as layers que eu criei para realizar esse projeto. Se você pegar, por exemplo, um projeto novo, ó, vir aqui em iniciar um desenho qualquer novo. Ó, se você vir no layer, ele não tem layer nenhum. Tá? Tudo que você vai puxando de bloco, ele vai ficando os layers dos blocos aqui. A grande vantagem do layer, se você dá um comando LA, que é o layer ou camada, é que você consegue, tá vendo, ó, travar ele, né, para você visualizar ou não, bloquear para ninguém conseguir editar, mudar a cor, pedir para que esse layer ele apareça na plotagem ou não. Então, isso é muito vantajoso para projetos de planta baixa. Então, vamos supor que eu tenho esse layer cota, ó, só que essas cotas aqui estão poluindo um pouco o ambiente que eu estou trabalhando. Então, eu venho aqui ó, na alvenaria, onde está o meu layer cota, eu venho aqui, ó, ativar ou desativar. Clicando nessa lâmpada, eu vou desativar toda a minha layer cota. Então, eu consigo trabalhar normalmente. Né, depois eu posso vir aqui e ativar de novo. Ó. Eu quero que ela fique travada, então eu posso travar a layer aqui, ela continua aparecendo, só que numa cor um pouco mais escura, só que aparece o cadeadinho aqui, eu não consigo editar nada, não consigo mudar de posição, fazer nada, não consigo arrastar essa layer. Ok? Então eu vou deixar essa layer aqui à amostra, e a ideia é então que a gente consiga alocar os pontos, né? Como que a gente vai fazer a alocação desses pontos? Você vai vir aqui, pegar, de acordo com o procedimento ou a tabela que você preencheu na aula 1, verificar os pontos que você está realizando, de tomada de específico e, por exemplo, luminárias, e alocar lá. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a sala. Então, a sala eu preciso de uma luminária. Tá? Então, eu vou colocar uma luminária no centro da sala. Então, eu tenho aqui a sala, eu vou alocar uma luminária aqui nesse centro. Como que eu faço para alocar? Lá no material que eu mandei para você, que é esse material aqui do link, eu mandei uma lista de comandos, essa planta que eu estou editando agora e esse bloco de legendas. Aqui eu também deixei esse mesmo bloco de legenda já, em escala. Então perceba que você pode trabalhar com esses blocos aqui, copiando eles ou inserindo um bloco novo. Tá? Então eu vou optar por ficar copiando, já que ele está no meu model aqui, na minha interface. Então vamos supor que eu quero colocar essa luminária aqui, ó, uma luminária de um butir com uma lâmpada de 250 watts, 127 volts. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nela aqui, vou dar um comando copiar, tá ok? Porque ó, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, também funciona. Só que ó, se eu der um Ctrl+C, ele copiou. Se eu der um Ctrl+V, ó por onde ele está colando. Está bem pela extremidade. E eu quero colar bem pelo meio. Então eu vou selecionar ele, dar um comando, escrever copiar, CO, Enter. Aí a diferença é que ele está pedindo um ponto base. Esse ponto base eu vou pegar esse centro. Cliquei no centro, aí eu vou minimizar aqui, arrastar, ó, para pegar essa mãozinha é só você pressionar aqui o seu roll-on, o scroll. Eu estou alocando um ponto bem no centro dessa sala. Aí é o interessante que você esteja com essa ferramenta aqui habilitada, o F11, que é a parte de rastreamento.
Como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu não vou clicar em nada, eu só vou esperar aparecer esse triângulo aqui, que seria o meio. Ó, vou arrastar o mouse para a direita. Espera aí que ele não pegou o meio certinho. Ó, o meio. Vou pegar aqui o meio dessa aqui também, arrastar aqui para o meio, vai fazer uma interpolação. Aqui é exatamente o centro da sua sala. Cliquei, ficou o ponto aqui. Tá? Ah, professor, eu quero fazer 2 pontos aqui. Por quê? Porque isso aqui são os critérios mínimos. Eu poderia colocar 2, 3, 4? Poderia. Tá? Aí eu estou fazendo de acordo com os critérios mínimos da normativa. Então vamos voltar aqui. Ó, se eu der... Então tem um ponto na sala, um ponto no banheiro. Vamos colocar o ponto no banheiro lá. Ó, o ponto do banheiro eu vou tirar sempre pelo meio dessa parede aqui e o meio, por exemplo, dessa parede. Então eu não clico em nada, só arrasto o mouse aqui pelos triângulos. Ó, coloquei no meio. Então é isso aqui que você precisa fazer. Alocação dos pontos. Né? Vamos ver quanto que precisa no dormitório 1? Vamos verificar aqui. Dormitório 1 eu preciso de um ponto mínimo também. Vou colocar nesse centro. Então eu vou colocar o meio dessa sala, o meio desse cômodo com o meio desse cômodo, ó. Bem aqui, coloquei aqui. Tá vendo? Ah, professor, esses blocos arquitetônicos estão atrapalhando um pouco. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e venho aqui nesse arquitetônico, desativo essa camada e desativo essa camada de blocos também, que são os dois. Ó, então daí você consegue visualizar de uma maneira mais limpa. Então você vai fazer isso aqui para toda a sua residência, tá? Eu coloquei só alguns exemplos aqui, porque depois você vai fazer isso aí na sua planta inteira. O que mais que você precisa fazer? Bom, eu preciso fixar o quadro geral. Tá? O quadro geral, de acordo com a normativa, ele pede que seja um pouco mais próximo das maiores cargas. Onde que vão ser as maiores cargas? Na cozinha, que geralmente você tem forno elétrico, você tem lá um micro-ondas que é mais potente, você tem algumas coisas que pesam mais, lavanderia também, e WC. Então é interessante que você coloque mais ou menos nessa região aqui, ó. Só que a normativa também, ela obriga você a um outro conceito que é interessante, que é o conceito de conforto elétrico. O que seria esse conceito de conforto elétrico? Seria, de fato, você vai colocar um quadro, então você não vai colocar o quadro aqui no meio da cozinha. Tá? Então você tem que colocar um local onde você acha conveniente. Aí eu vou colocar o quadro aqui atrás da porta da cozinha, mas daí você vai colocar onde você quiser. Se você quiser colocar aqui na região de circulação, de costa aqui no dormitório, você que vai escolher, ok? Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar a simbologia do quadro, que é esta, ó, quadro ou painel de forja embutir, ó, vou também copiar ele, então vou dar um comando CO, Enter, né? Vou pegar aqui pelo meio dele mesmo externo, vou vir aqui e alocar ele aqui atrás, ó. Aqui é o batente, né? Vamos colocar um pouco mais deslocado. Seria isso aqui, tá? Então isso aqui é um projeto que eu estou fazendo agora. Eu vou colocar o quadro aqui. Ok. Aqui do quadro vem uma alimentação externa, alimenta o seu
vou arrastar o mouse para a direita. Espera aí que ele não pegou o meio certinho. Ó, o meio. Vou pegar aqui o meio dessa aqui também, arrastar aqui para o meio, vai fazer uma interpolação. Aqui é exatamente o centro da sua sala. Cliquei, ficou o ponto aqui. Tá? Ah, professor, eu quero fazer 2 pontos aqui. Por quê? Porque isso aqui são os critérios mínimos. Eu poderia colocar 2, 3, 4? Poderia. Tá? Aí eu estou fazendo de acordo com os critérios mínimos da normativa. Então, vamos voltar aqui. Ó, se eu der... Então, tem um ponto na sala, um ponto no banheiro. Vamos colocar o ponto no banheiro lá. Ó, o ponto do banheiro, eu vou tirar sempre pelo meio dessa parede aqui e o meio, por exemplo, dessa parede. Então, eu não clico em nada, só arrasto o mouse aqui pelos triângulos. Ó, coloquei no meio. Então, é isso aqui que você precisa fazer. Alocação dos pontos, né? Vamos ver quanto que precisa no dormitório 1? Vamos verificar aqui. Dormitório 1, eu preciso de um ponto mínimo também. Vou colocar nesse centro. Eu vou colocar o meio dessa sala, o meio desse cômodo, com o meio desse cômodo. Ó. Bem aqui. Coloquei aqui. Tá vendo? Ah, professor, esses blocos arquitetônicos estão atrapalhando um pouco. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e venho aqui nesse arquitetônico, desativo essa camada e desativo essa camada de blocos também, que são os dois. Ó, então daí você consegue visualizar de uma maneira mais limpa. Então você vai fazer isso aqui para toda a sua residência, tá? Eu coloquei só alguns exemplos aqui, porque depois você vai fazer isso aí na sua planta inteira. O que mais que você precisa fazer? Bom, eu preciso fixar o quadro geral. Tá? O quadro geral, de acordo com a normativa, ele pede que seja um pouco mais próximo das maiores cargas. Onde que vão ser as maiores cargas? Na cozinha, que geralmente você tem forno elétrico, você tem lá um micro-ondas que é mais potente, você tem algumas coisas que pesam mais, lavanderia também, e WC. Então é interessante que você coloque mais ou menos nessa região aqui, ó. Só que a normativa também, ela obriga você a um outro conceito que é interessante, que é o conceito de conforto elétrico. O que seria esse conceito de conforto elétrico? Seria, de fato, você vai colocar um quadro. Então, você não vai colocar o quadro aqui no meio da cozinha. Tá? Então, você tem que colocar um local onde você acha conveniente. Aí eu vou colocar o quadro aqui atrás da porta da cozinha. Mas daí você vai colocar onde você quiser. Se você quiser colocar aqui na região de circulação, de costa aqui no dormitório, você que vai escolher. Ok? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar a simbologia do quadro, que é esta, ó, quadro ou painel de força de embutir. Vou também copiar ele. Então, vou dar um comando CO. Enter. Vou pegar aqui pelo meio dele mesmo externo. Vou vir aqui e alocar ele aqui atrás. Ó. Aqui é o batente, né? Vamos colocar um pouco mais deslocado. Seria isso aqui, tá? Então, isso aqui é um projeto que eu estou fazendo agora. Eu vou colocar o quadro aqui. Ok. Aqui do quadro vem uma alimentação externa, alimenta o seu quadro e a partir do quadro ele faz toda a divisão aqui do seu circuito. Então, vamos só verificar se eu tenho alguma coisa aqui na cozinha. Ó, na cozinha eu vou ter também... Aqui, eu vou ter 2 luminárias na cozinha. Tá? Então, você pode colocar luminárias na cozinha, só que geralmente na cozinha, ao invés de você colocar essa parte, esses spots retangular, você pode optar por colocar luminárias de embutir, tá? Fluorescente, tá? Com LED lá, por exemplo. Então, vamos fazer aqui a alocação dos pontos. Então, você vai conectar esses pontos à cozinha, você poderia colocar esses 2 pontos à cozinha, interconectar os 2 e interligar na sala. Eu vou fazer um direto aqui, só para mostrar para você como que você faria isso aí num exemplo prático, tá, ok? Então, você pode pegar aqui, ó, esse arco aqui, eu sempre gosto de utilizar esse arco aqui, ó, início, fim e direção. Cliquei nele, ó, então ele está partindo do quadro, início, tem fim aqui nessa caixinha, por exemplo, e a direção seria justamente aqui, ó, o encurvamento dela. Então, eu coloquei um encurvamento qualquer, ele está ficando esse arco aqui, ó. Esse arco aqui eu vou colocar no layer elétrica, tá? Tudo aqui eu já criei um layer elétrica para que ele fique aqui no layer elétrica. Então, isso aqui você vai fazer. Então, eu coloquei essa conexão. Aqui ao invés de eu pegar do quadro e vir direto para cá, eu vou puxar por aqui. Pode ser, professor? Não, pode ser. Você pode puxar por aqui, você pode puxar um direto, tá? O interessante é que seria que você colocasse o ponto da cozinha e ele viesse pela cozinha antes, depois pela sala, tá? Então existem várias maneiras que você pode estar trabalhando ali no seu dimensionamento. Bom, beleza. E depois que você conseguir alocar os seus pontos, o que você precisa fazer? Você consegue realizar
a alocação de todos os pontos, a interligação, né, das suas caixinhas, ó. Então seria mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo, ó. Só que ele ficou um pouco grande, aí você vem aqui e arrasta para cá. Vamos ver aí que ele não deu muito bom agora. Ó, vou aumentar um pouco aqui. Porque às vezes o ruim de trabalhar com arco é que ele fica com um zoom muito baixo, ele fica dessa maneira. Ó, então esse aqui é um exemplo bem rápido que eu dei aqui, ó, para você estar trabalhando. E aí, posteriormente, o que você precisa fazer? Bom, você alocou o QDG, né? Depois da alocação do QDG, você vai realizar o diagrama unifilar, aqui, por exemplo. Vamos só pegar aqui esse texto e deixar o texto também suprimido, para que ele não atrapalhe, para que você consiga visualizar. Aqui você bem sabe que a gente precisa de duas luminárias, tá vendo? Duas luminárias na cozinha. Deixa eu só mostrar aqui para você. A cozinha, duas luminárias. Então, essas duas luminárias, você vai pegar, verificar a distância da cozinha total e fazer o dimensionamento de acordo com o projeto luminotécnico. A gente viu também na aula prática número 2. Então, por exemplo, eu vou dar um comando DI, dist. Então, a minha cozinha, acho que ela está até cotada, não está cotada. Vou cotar aqui para ver. Ó, ela tem ali 390, tá? 3,90 metros. Então, eu vou colocar duas luminárias aqui. Então, eu vou usar a calculadora rapidamente só para mostrar para você. Seria lá o 390 dividido por 2. Então, você teria uma distância de 195 entre elas. Se eu divido por 2 de novo, eu tenho 97,5 na primeira distância aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu gosto de trabalhar com uma linha como base. Então, eu vou fazer uma linha daqui a aqui. Aí, eu vou trabalhar com deslocamento. Então, eu vou deslocar. Eu esqueci o valor aqui, 97,5. Então, eu vou pegar aqui 97,5, Enter. Ó, desloquei esse ponto aqui. E aí eu preciso deslocar o outro valor inteiro, que é o valor de 195. Então, eu vou pegar aqui deslocamento de novo, 195. Cliquei aqui, cliquei aqui. Então, aqui seria a posição das duas luminárias, tá vendo? Nesse eixo. Eu posso vir aqui, ó, pegar essa luminária, que seria uma luminária de embutir aqui com lâmpadas fluorescentes. Vou dar um Ctrl C. Vou copiar aqui embaixo porque eu vou rotacionar ela. Ó. Eu clico nela, ó, seleciono ela com o mouse, dou um comando de rotacionar, que é o Rotate, RO. Dou um Enter, clico em um ponto, rotaciono ali 90 graus. Vou colocar aqui 90, Enter. Olha, ficou desse jeito. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, dar um comando copiar. Copio aqui pelo centro dela. Então, novamente, eu faço essa interpolação aqui. Aqui é o centro dela. Cliquei. E coloco no centro dessas duas linhas. Nesse centro e nesse centro. Então, aqui eu posso apagar essas linhas de referência que eu utilizei, ó. E eu vou fazer essa distribuição aqui do meu circuito. Então, eu venho por aqui, do meu quadro. Alimento aqui a minha luminária. Essas luminárias, elas são comunicadas entre si, tá? Então, é isso aqui mais ou menos que você vai estar trabalhando, ó. Vou aumentar aqui depois, unir ela aqui, ó. E aí você pode comunicar com essa do banheiro, por exemplo, com a do quarto. Então, isso aí é de fato o projeto elétrico que você vai estar realizando, ok? Então aqui é basicamente para mostrar o que você vai fazer nessa aula aqui, nesse primeiro momento. Eu vou novamente transcrever isso aqui tudo para layer elétrico, ó. Então vou selecionar ele, vou colocar aqui como layer elétrica, tá? Porque toda vez que eu precisar suprimir, eu venho aqui no layer elétrica e suprimo aqui, ó. Tá? Aí as luminárias ainda não estão, por isso que elas não suprimiram juntos, você vai colocar também juntos. E aí depois, o próximo passo que a gente vai fazer vai ser a distribuição do diagrama unifilar. Então, essa distribuição do diagrama unifilar, nós vamos realizar juntos na nossa aula prática número 4. Então, eu também trouxe aqui aquela simbologia aqui do diagrama unifilar, ó, neutro, fase, retorno e terra. E de acordo com cada uma das simbologias,
o que vai passar em cada um dos nossos circuitos você vai alocar. Então perceba, a gente fez só a parte de iluminação. Isso eu vou fazer de tomada. Então, por exemplo, vamos fazer só um rapidinho aqui de tomada. Tomada aqui de uso geral. Tá? Então vamos pegar aqui na minha sala, eu tenho 4 tomadas mínimas de uso geral. Então eu vou colocar 4 tomadas baixas no caso. Tá? Então vem aqui, ó, tomada baixa essa aqui, ó. Tomada 2P mais T, modelo novo, dois terminais mais o terra, 30 centímetros do piso acabado. Tá? Então eu vou vir aqui, dar um Ctrl C, eu preciso colocar 4 aqui na sala. Então aqui você que vai fazer o projeto, você que vai alocar. Então a minha TV estava nesse canto, eu vou dar um rotacionar aqui só para que ela fique assim, ó, menos 90. E vou dar um comando copiar para colocar essa tomadinha aqui, ó. Então aqui seria uma tomada, por exemplo, para o rack da TV. Aí você pode colocar dar a sua cara ali no projeto. Eu vou colocar aqui uma tomada dupla. Então você vem aqui, vê aqui essa tomada dupla que tem um encaixe com 2 modos de tomada. Dou um Ctrl C, vem aqui, dou um Ctrl V, ó, dou um comando rotacionar, rotaciona ele 90. Aí eu vou mover, dou um comando M de mover, daqui até atrás do sofá, por exemplo, ou de costas. Então, aqui já está satisfazendo os critérios mínimos da norma. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 tomadas. Então, aqui o cômodo estaria pronto, você viria aqui com o arco, né, e faria a descida da tomada. Ó. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó. A comunicação aqui entre essas tomadas, ela pode ser via parede, então só vou fazer essa descida para finalizar esse cômodo. Ó, seria mais ou menos isso aqui, só para que esse cômodo aí fique finalizado. Ó, então eu posso selecionar esses dois aqui, colocar aqui no layer elétrica, e aqui eu vou fazer a comunicação por dentro. Então eu vou vir aqui uma linha, fazer aqui uma linha, ó, daqui até aqui, ó. Então eu vou colocar aqui como layer elétrica também, seria essa interligação interna. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria fazer o unifilar aqui, ou seja, qual é a quantidade de condutores e quais condutores que eu vou fazer com que percorra aqui dentro desse eletroduto. Bom, então basicamente seria essa atividade que você vai realizar, né? Então a gente está dando essas dicas, essas orientações de como utilizar esse software. Novamente eu vou pedir para que você me acompanhe no quadro para verificar quais são os resultados esperados ao final dessa prática. Então, no final dessa prática, você precisa então entender principalmente a parte de simbologia e a parte de diagrama unifilar, o que cada um corresponde, como que você vai alocar diagramas unifilares em plantas baixas. A utilização do software AutoCAD, que é um software de desenho orientado por computador, aplicados à implementação de projetos elétricos, e o posicionamento de pontos de luz, né? A gente fez lá o posicionamento de pontos de luz, tomadas de uso específico, eu não coloquei nenhuma, mas é a mesma coisa do tomadas de uso geral, né? Que a gente colocou lá, alocou na sala, e o posicionamento estratégico do seu quadro de distribuição geral. Então, basicamente, preciso que, ao final dessa aula prática, você tenha condições de montar lá no software AutoCAD, de acordo com a planta que eu disponibilizei ou a planta que você vai fazer, tá? Esses pontos e a alocação desses pontos. Então, finalizando ali então, com bastante maestria essa nossa terceira aula prática. Bom, então eu estou finalizando aqui nosso terceiro encontro, fico à disposição. Na quarta aula prática, nós vamos então verificar principalmente como que a gente vai fazer a distribuição desses elementos e a distribuição do diagrama unifilar do quadro de acionamentos, quadro geral, como que fica lá o diagrama unifilar do quadro. Bom, então eu me despeço por aqui e te desejo uma boa prática. Até mais.